Mulheres que correm com os lobos. A criança espiritual. Vemos, assim, que a união dos opostos entre o ego e a alma produz algo de infinito valor, a criança espiritual. E é verdade que, mesmo quando o ego invade os aspectos mais sutis da psique e da alma, está ocorrendo uma fecundação cruzada. Paradoxalmente, ao roubar a proteção da alma e sua capacidade de desaparecer para dentro da água ao seu bel prazer, o ego participa da criação de um filho que terá direito a uma herança dupla, a do mundo e a da alma. Um filho que será capaz de levar e trazer mensagens e presentes de um lado para o outro. Em algumas histórias mais notáveis, como por exemplo em A Bela e a Fera, de origem gaélica, na mexicana Bruja Milagra e na japonesa Tsukino Waguma, o urso do quarto crescente, descobrir o caminho de volta ao nosso correto estado psíquico começa com o ato de dar alimento ou cuidados ao homem, mulher ou animal solitário e ou ferido. Um dos constantes milagres da psique está em que uma criança dessas, que terá a capacidade de percorrer dois mundos muito diferentes, possa se originar de uma mulher nesse estado de falta de pele e casada com algo em si mesmo ou no mundo objetivo tão solitário e pouco desenvolvido. Ocorre algo dentro de nós quando estamos nesse tipo de estado, algo que produz um sentimento, uma ínfima vida nova, uma pequena chama que não se apaga em circunstâncias imperfeitas, árduas ou até mesmo desumanas. Essa criança espiritual é Laninha Milagrosa, a criança milagrosa, que tem a capacidade de ouvir o chamado, ouvir a voz distante que avisa que chegou a hora de voltar para o próprio self. A criança faz parte da nossa natureza medial que nos impele, porque ela ouve o chamado quando ela vem. É a criança que desperta, que se levanta da cama, que sai de dentro da casa para a noite cheia de vento e que desce até o mar revolto, que nos faz afirmar: Deus é testemunha de que eu vou agir assim. Eu vou resistir. Nada me desviará. Ou descobrirei uma forma de continuar. É a criança que devolve a pele de foca, a pele da alma, para a mãe. É a criança que lhe possibilita a volta ao lar. Essa criança é uma força espiritual que nos induz a continuar nossa obra importante, a recuar, a mudar nossa vida, a melhorar a comunidade, a nos unirmos para ajudar a dar equilíbrio ao mundo. Tudo isso apenas ao voltar ao lar. Se quisermos participar de tudo isso, o difícil casamento entre a alma e o ego precisa ser realizado. O filho espiritual precisa nascer. O resgate e o retorno são os objetivos a serem atingidos. Independente das circunstâncias da mulher, a criança espiritual, a velha foca que surge do mar chamando sua filha para casa, e o mar aberto estão sempre por perto. Sempre. Fui recentemente convidada para visitar o Presídio Federal de Mulheres de Pleasantown, Califórnia, juntamente com um grupo de artistas curandeiras, e fazer apresentações e ensinar um grupo de 100 mulheres que estavam profundamente envolvidas num programa de desenvolvimento espiritual. Vi poucas mulheres calejadas ali. Pelo contrário, vi dezenas de mulheres em diversos estágios do processo da mulher foca. Muitas haviam caído prisioneiras, tanto em termos figurados quanto em termos literais, em virtude de opções extremamente ingênuas. Quaisquer que fossem os motivos que as colocaram naquele lugar, apesar das condições de rigoroso confinamento, cada mulher, a seu próprio modo, estava nitidamente no processo de criar uma criança espiritual, moldada com carinho e dor da sua própria carne, dos seus próprios ossos. Cada mulher estava também procurando pela sua pele de foca.
Cada uma estava mergulhada no processo de recordar o caminho de volta ao lar da alma. Uma artista da nossa trupe, uma jovem violinista negra chamada India Cock, tocou para as mulheres. Estávamos ao ar livre, no pátio aberto. Estava muito frio, e o vento uivava em volta da tela de fundo do palco aberto. Índia passou o arco pelas cordas do seu violino elétrico e tocou num tom menor uma música de explodir o coração. Na verdade, seu violino chorava. Uma mulher grande, de origem Lakota, bateu no seu braço e sussurrou com voz rouca: "Essa música, esse violino está abrindo alguma coisa em mim. Eu achava que estava trancada para sempre." Seu sorriso largo estava perplexo e etéreo. Meu próprio coração se partiu, mas no bom sentido, porque eu percebi que, independente do que lhe houvesse ocorrido, ela ainda conseguia ouvir o grito lá do mar alto, o chamado do próprio lar. Na história de Pele de Foca, Pele da Alma, a mulher foca conta ao filho histórias sobre o que vive e viceja debaixo d'água. Com suas histórias, ela instrui, forjando a criança nascida na sua união com o ego. Ela está formando a criança, ensinando-lhe o terreno e os costumes dos outros. A alma está preparando o filho selvagem da psique para algo muito importante. O definhamento e a invalidez. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Podemos nos libertar dessa condição se houver um rio subterrâneo, ou até mesmo uma pequena corrente que escorrega de algum lugar profundo da alma para dentro da nossa vida. Se, no entanto, a mulher, longe de casa, ceder toda a sua força, ela se transformará primeiro numa névoa, depois num vapor e, afinal, numa sombra do seu antigo self selvagem. Toda essa apropriação e ocultação da pele natural da mulher e seu subsequente definhamento e invalidez me fazem lembrar de uma velha história que meu falecido tio Vilmos uma vez contou para acalmar e esclarecer um adulto furioso da nossa grande família que estava sendo ríspido demais com uma criança. O tio Vilmos tinha uma ternura e uma paciência infinitas com seres humanos e animais. Ele era um contador de histórias inato na tradição dos Mesemondok, muito hábil ao aplicar histórias como um bálsamo suave. Um homem veio a um sabó alfaiate para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. "Ora", disse o alfaiate, "não se preocupe com isso. Basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada." Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada, em vez de estar rente. "Isso?" perguntou o alfaiate. "Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo." O freguês obedeceu e, quando o fez, observou que a costura de entrepernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. "Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito." O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque com o queixo segurando a lapela no lugar,
uma mão puxando o colete e a outra mão agarrada ao gancho. 2 velhos pararam de jogar damas para vê-lo passar com dificuldade. Mister, meu Deus, disse o primeiro velho. Veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Miguel, ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? A atitude do segundo velho constitui uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tem que se aleijar toda ao tentar mantê-la. Bem, ela está aleijada, mas veja como está elegante, veja como é boa, veja como está se saindo bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão de que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem e em perfeita ordem. Quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva. Ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Quando a mulher começa a ressecar, para ela torna-se cada vez mais difícil funcionar segundo sua entusiástica natureza selvagem. As ideias, a criatividade, a própria vida crescem melhor em condições de umidade. As mulheres em processo de ressecamento frequente têm sonhos com um homem sinistro. Ladrões, bandidos ou estupradores as ameaçam, fazem delas refém, roubam e agem de modo pior ainda. Às vezes, esses sonhos refletem traumas decorrentes de uma agressão real. No entanto, na maioria dos casos, eles são sonhos de mulheres que estão ressecando, que não estão dando a devida atenção ao lado instintivo da sua vida, que roubam de si mesmas, que excluem a função criadora e que às vezes não fazem nenhum movimento no sentido de se ajudar, ou podem até mesmo se esforçar com afinco para ignorar o chamado de volta à água. Durante os anos de exercício da minha profissão, vi muitas mulheres nesse estado de ressecamento, algumas ligeiramente afetadas, outras mais. Ao mesmo tempo, ouvi dessas mulheres muitos sonhos com animais feridos, sendo que eles aumentaram drasticamente, tanto nas mulheres quanto nos homens, durante os últimos 10 anos. É difícil não perceber que o aumento dos sonhos com animais feridos coincide com as devastações da natureza, tanto internas quanto externas às pessoas. Nesses sonhos, o animal, corça, lagarto, cavalo, urso, touro, baleia e outros, está aleijado, de uma forma muito parecida à do homem da história do alfaiate, de uma forma idêntica à da mulher foca. Embora sonhos com animais feridos reflitam a condição da psique instintiva da mulher e seu relacionamento com a natureza selvagem, ao mesmo tempo esses sonhos também refletem profundas lacerações no inconsciente coletivo, relacionadas à perda da vida instintiva. Se a cultura proíbe às mulheres de uma vida sã e íntegra, por quaisquer motivos que sejam, ela terá sonhos com animais feridos. Embora a psique envide todos os esforços para se purificar e se fortalecer regularmente, cada marca de agressão lá fora fica registrada no inconsciente aqui dentro, de tal forma que quem sonha sofre os efeitos da perda dos seus vínculos pessoais com a mulher selvagem, bem como da perda do relacionamento do mundo com a sua natureza profunda. Portanto, às vezes não é apenas a mulher que está definhando. Pode acontecer que aspectos essenciais do seu próprio meio ambiente, por exemplo, a família, o ambiente de trabalho, ou do seu ambiente cultural mais amplo, estejam também se crestando e se desfazendo em pó, e isso a afeta e a aflige. A fim de que ela possa contribuir para a correção dessas condições, é necessário que volte à sua própria pele, ao seu próprio bom senso instintivo e ao seu próprio lar. Como vimos,
É difícil reconhecer a nossa condição antes que nos tornemos como a mulher foca na sua aflição, com a pele escamando, mancando, perdendo a seiva, ficando cega. Portanto, é uma bênção da imensa vitalidade da psique que exista no fundo do inconsciente alguém que chama, alguém de idade que suba à superfície da nossa consciência e comece a nos chamar incessantemente de volta à nossa verdadeira natureza.